Olá, meus irmãos. Olá, família eterna. Tudo bem, meu querido? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, não há como você negar que o Evangelho eterno é diferenciado. Não tem para ninguém. O Evangelho eterno, ele é tão lindo, ele é tão bonito, que ele consegue te mostrar coisas que ninguém mais mostra. Ele consegue te mostrar coisa que ninguém mais está interessado em ensinar. Meu querido, você já tinha prestado atenção nisso aqui? Você sabia que a última semana de Jesus em Jerusalém, que foi a semana da Páscoa, você sabia que na Bíblia está registrado um dia inteiro que Jesus passou em Betânia, em silêncio, que não falou, não saiu de casa. Ele passou um dia inteiro em casa, lá em Betânia, justamente para quê? Para organizar o processo da cruz. Você já tinha visto isso na Bíblia? E o que tem isso a ver com a semana da Páscoa? E o que tem isso a ver com Apocalipse capítulo 6 e o capítulo 8? Tem tudo a ver, meu querido. Deixa eu passar aqui para você as anotações que eu fiz. A última semana de Jesus em Jerusalém. Qual é a mensagem da última semana de Jesus em Jerusalém? Só o Evangelho eterno, meu querido, é que consegue mostrar isso aqui para você. Olha, Jesus, ele dizia frequentemente aos seus seguidores que ele teria que subir a Jerusalém para morrer. E eles não compreendiam isso. Até que por fim, meu querido, depois de pregar e viajar durante cerca de 3 anos, Jesus veio a Jerusalém para a festa da Páscoa. Sim ou não? Mas essa festa da Páscoa, ela duraria uma semana, que foi de domingo a domingo. E você sabia, querido, que essa semana da Páscoa, ela é tão linda que ela representou os 7 dias da criação? E durante os 7 dias da criação, em dias de anos, justamente daria em 70 anos após o nascimento de Jesus Cristo, até o juízo do ano 70, também ocorreria uma semana de anos. A festa da Páscoa, ela demorou uma semana. A criação foi uma semana. E desde o nascimento de Jesus até a morte dele, foi uma semana de anos. Oh, meu Pai, só não enxerga quem não quer. E eu vou descrever para você, meu querido, que houve um dia em que Jesus não saiu de casa para nada. Eu vou ler para você. E esse dia foi o dia da organização do processo da cruz. Deixa eu falar aqui primeiro. Olha o que aconteceu no primeiro dia da festa da Páscoa, que foi no domingo. Jesus ali, no primeiro dia, entrou em Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, montando um jumento. Eu estou lendo para você que eu escrevi. Montando um jumento, as multidões o receberam como o Messias. Isso está em Marcos capítulo 11, mas eu gosto de escrever para classificar o que eu vou falar, porque quando é um estudo assim, muito maravilhoso, muito lindo, a Bíblia está aqui, o meu estudo está aqui. Então, as multidões receberam ele como Messias, lançando ramos de palmeira pela estrada. Isso aqui está em Marcos 11. Isso no primeiro dia. No segundo dia, que era segunda-feira, conforme Marcos também 11, o que aconteceu ali na segunda? Jesus derrubou as mesas dos cambistas nos átrios do templo, que não era lá dentro, era cá fora, e
expulsou os comerciantes do templo. Marcos 11. Na terça-feira, no terceiro dia, na terça-feira, o que aconteceu? Jesus ensina no templo, João 12, Judas Iscariote faz um acordo com os líderes judeus para trair Jesus. Isso na terça-feira, o terceiro dia da semana da Páscoa. Ele entrou ali no primeiro dia da Páscoa, domingo, mas a festa demorava ou demora uma semana. Na quarta-feira, meu Pai do céu. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. O Evangelho Eterno é lindo, é lindo. Eita, irmão Cláudio Mendes, muito obrigado, meu querido, o irmão me ter trazido para o Evangelho Eterno, para enxergar a Bíblia de um ângulo diferente de muita gente. Obrigado, irmão Cláudio. Eu sou eternamente grato pelo meu querido. Irmão Cláudio não sabe o favor que ele fez a mim. Irmão Cláudio me ensinou a estudar a Bíblia com mais frequência e com mais responsabilidade. Olha que eu já estudava, hein? Olha que eu já estudava. Desde 12 anos, quando eu me batizei nas águas. Nas águas. Eu era judeu e não sabia. Eu era judeu e não sabia. Irmão, foi um sorriso mesmo esqueci o verbo agora, né? Foi um sorriso mesmo esqueci o verbo. Aquele sorriso, né, sem gosto, aquele sorriso sem açúcar, né? Então, na terça-feira, aconteceu o quê? Judas Iscariote faz um acordo com os líderes judeus para trair Jesus. Na quarta-feira, agora eu vou ler na Bíblia, Jesus passa o dia inteiro em Betânia. Marcos, capítulo 14. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Abre aí. Marcos, capítulo 14. Só o Evangelho Eterno. É só o Evangelho Eterno que mostra isso. Marcos 14. 1 a 11. Não sei se eu vou ler tudo. Não vou ler tudo, não. Aqui foi o dia da organização para o processo da cruz. Pode escrever esse dia como o dia do silêncio. Malberto, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso, hein? O dia do silêncio, hein? Já ouviu? Então eu vou ler para você daqui a pouco. E você vai se surpreender. Na quarta-feira, Jesus passa o dia inteiro em Betânia. E o que aconteceu na quarta-feira, irmão Alberto? Quando Jesus passou o dia inteiro lá em Betânia, foi para quê? Vamos ler? Marcos 14. Dali, há 2 dias, era a Páscoa. A festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como que eles iriam prender e matar a Jesus. Mas diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para que o povo não se amotine. Versículo 3. Estando ele em Betânia, foi o dia do silêncio, estando ele em Betânia, reclinando a mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço, quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns das pessoas que estavam presentes ali se indignaram e diziam uns aos outros, para que se fez este desperdício de bálsamo? Só quem tinha a revelação sabia o que representava aquela unção que foi feito ali por aquela mulher. E este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra aquela mulher. Jesus, olha o que Jesus disse.
disse: deixa porque a aborreceis. Por que vocês aborrecem essa mulher? Vocês sempre, ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando vocês quiserem, vocês podem fazer o bem. Mas a mim, nem sempre vocês vão me ter. Ela fez o que pôde. Antecipou-se e a ungir o meu corpo para a sepultura. Está vendo aqui, meu querido? Você está vendo o que Jesus estava dizendo? O que representava aquele bálsamo? Era a preparação para o processo da cruz. Jesus disse assim: em verdade eu vos digo que em todo mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Ele, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. Aqui está, meu querido. O dia da organização para o processo da cruz. Na quarta-feira, Jesus passou um dia inteiro em Betânia. E na quinta-feira, o que aconteceu? Jesus come a última ceia com os seus discípulos, isso na quinta-feira, com os seus discípulos, em um cenáculo lá em Jerusalém. Depois disso, eles deixam a cidade e vão ao Getsêmani, onde Jesus é preso. Mateus capítulo 26. E na sexta-feira, o que aconteceu? Na sexta-feira, que foi o sexto dia da Páscoa, Jesus, ele é julgado diante de Anás, Caifás. Essa foi a última semana de Jesus em Jerusalém. A última semana de Jesus em Jerusalém. No sexto dia, Jesus é julgado diante de Anás, diante de Caifás e diante do Sinédrio. Então o conselho judeu faz o quê? O Sinédrio, que era o conselho judeu, melhor. Mateus 26, Marcos 14. A seguir, Jesus é levado diante de Pôncio Pilato no palácio de Herodes. Lucas capítulo 23. Então o que aconteceu? Depois da sentença, observe isso, Jesus é levado pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da caveira, para ali ser crucificado. Marcos 15. Antes do início do sábado judeu, ele é sepultado no sepulcro novo que pertence a José de Arimateia. Antes do início do sábado judeu, ele é sepultado no sepulcro de José de Arimateia. Eu vou repetir Marcos capítulo 14. Versículo 2. Não vamos matar ele durante a festa da Páscoa, para que o povo não se amotine. Meu querido, para você que não acredita no ano 70, a destruição de Jerusalém, aqui está. O dia de quarta-feira que Jesus ficou em Betânia foi o dia da organização para o processo da cruz. No sétimo dia, que foi o domingo, os discípulos de Jesus veem a Cristo ressuscitado. Lucas capítulo 24. Agora deixa eu mostrar para você o que esse dia de quarta-feira, o dia do silêncio ali em Betânia, ele representou no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, primeiro. Apocalipse capítulo 6.
Aqui no Apocalipse capítulo 6, nós temos 7 selos. Todos os 7 selos era a abertura, não o ato feito, mas era uma mediação daquilo que iria acontecer durante a grande tribulação, que era as 7 trombetas. Os 7 selos. O primeiro anjo, o primeiro selo, quando foi aberto, o que aconteceu? Cavalo branco. O segundo selo, o que aconteceu? Cavalo vermelho. Durante o terceiro selo, o que era acontecer ali? Cavalo preto. No quarto selo, o que aconteceu ali? No quarto selo, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, versículo 7 do capítulo 6 de Apocalipse, um cavalo amarelo. O quinto selo, versículo 9 do capítulo 6 de Apocalipse, era o quê? As almas debaixo do altar que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa dos testemunhos que deram. Não era ainda o ato feito. Era uma premonição do que haveria de acontecer. Os selos eram a premonição. Premonição. Quando nós vimos o quinto selo, eram as almas debaixo do altar, que foram mortas. Quando você vê no versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse, o sexto selo foi aberto. E o que ali era premonição? O sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Beleza pura. Agora vamos para o capítulo 8 de Apocalipse. Quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Na quarta-feira, a última semana de Jesus em Jerusalém, na quarta-feira aconteceu o que eu disse? Jesus passa o dia inteiro em silêncio em Betânia. Apocalipse, capítulo 8. Quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé, prontos, meu querido, prontos, diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Os 7 selos era só a premonição. As 7 trombetas iriam começar. Então, o juízo de Deus sobre Israel. Eu me arrepio, meu querido. Aquele dia que Jesus passou em Betânia era o dia da organização para o processo da cruz. O Apocalipse capítulo 6, os selos, era a premonição do que aconteceria. E no capítulo 8, aquele dia, ele representava também, aquela meia hora, representava aquele dia que Jesus ficou em silêncio. E esse dia e essas horas, meia hora, a Bíblia está dizendo que foi o período para que os anjos ficassem de pé, para também receber a ordem das 7 trombetas. 7 selos, premonição. 7 trombetas, era a ordem para começar então o início da grande tribulação sobre a nação de Israel. E o que nós temos a ver com isso, irmão Alberto? Preste atenção, meu querido. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos
que estavam em pé diante de Deus e lhe foram dados 7 trombetas. E cada trombeta representava o quê? O cerco de Jerusalém durou quantos meses? 13 meses. 13 meses. 1 ano e 1 mês. Até que chegou o dia 1º de agosto do ano 70, meu querido. Meu querido, a semana que Jesus passou em Jerusalém, desde o momento que ele entra no Monte das Oliveiras e sai de lá rumo a Jerusalém, no domingo até domingo, se passou 7 dias. E 7 trombetas, 7 selos e 7 dias em Jerusalém representava o período da criação até o momento do ano 70. E todo o período da criação, todo o período que Jesus ficou em Jerusalém, todo o período dos 7 selos, o período das 7 trombetas, representou todo o período do Gênesis ao Apocalipse. Por que o Evangelho Eterno só surge no Apocalipse? Porque era a consumação de todas as coisas. O Evangelho Eterno era ou é o período em que nós vivemos em plena comunhão com Deus dentro de nós. A última semana de Jesus em Jerusalém representou o período da criação até o momento em que o Evangelho Eterno foi proclamado para que eu e você vivêssemos sem o crivo dos religiosos e nem da religião. Aprenda uma coisa: a mensagem da última semana de Jesus em Jerusalém é para que você aprenda que na quarta-feira do silêncio de Jesus em Betânia foi a organização para o processo da cruz. E o capítulo 8 de Apocalipse, quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de quase meia hora. É porque era a preparação para a guerra. Era a preparação para que tudo iniciasse. Ou seja, por que foi um período de silêncio? Porque ali iria começar e terminar, fechar o ciclo do processo desde a criação até o ano 70, meu querido. De lá para cá, foi estabelecido o reino eterno, o sábado eterno, o sábado do descanso eterno, ou seja, a eternidade com Deus. Fechou-se o círculo. Religião, nunca mais. Eu vivo em plena liberdade com Cristo. Eita, glória a Deus. Meu querido, aprenda, estude, pesquise o Evangelho Eterno. Um abraço para todos. O nosso irmão Cláudio Mendes, o primeiro homem que eu vejo que realmente está fazendo um trabalho simplesmente incrível. E eu agradeço pelo irmão me puxar e trazer esse entendimento do Evangelho Eterno. Por isso eu sou eternamente grato ao irmão Cláudio Mendes. Um abraço, meu irmão, e a todos os nossos irmãos do preterismo completo, da escatologia consumada e aqueles que ensinam sobre a graça eterna e que nós estamos aí para divulgar também o Evangelho Eterno. Graça e paz em nome do Criador. Amém.